Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. E para quem está online aqui, boa tarde também. Esse vídeo é o segundo módulo do curso de Eletroencefalografia, ministrado pela... E eu vou falar nele sobre os potenciais relacionados ao evento, que é uma maneira da gente registrar potenciais específicos que acontecem no cérebro através da técnica de eletroencefalografia. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês verem minha apresentação. Mab, me confirma se você consegue ver minha tela, por favor. Sim, tranquilo também. Ótimo. Ok. Como eu falei, esse é o segundo módulo do curso de eletroencefalografia. Eu vou falar nele sobre os potenciais relacionados ao evento. Para quem não me conhece ainda, eu sou Lucas Galdino. Atualmente faço mestrado em neuroengenharia no Instituto Internacional de Neurociências Edmond Lili Safra. Aqui eu trabalho com eletrofisiologia invasiva em pequenos animais. No entanto, eu trabalhei com EEG, ou eletroencefalografia, durante toda a minha graduação. Para a gente entender um pouco mais sobre os ERPs, ou os potenciais relacionados ao evento, eu vou dar uma pequena revisão sobre o módulo 1, que foi o módulo de base de eletroencefalografia, para que a gente consiga acompanhar como é feito a coleta de dados para potenciais relacionados ao evento e como a gente pode pegar esses dados e extrapolar ele para meios que envolvem cognição superior, por exemplo, como processamento emocional, processamento afetivo, ou tudo aquilo que envolve percepção propriamente dita. Então, a eletroencefalografia é uma técnica de registro não invasivo da atividade elétrica do cérebro e ela está localizada dentro de um espectro de escala neuronal, de modo que a gente tem uma boa resolução temporal e uma resolução espacial relativamente boa. Nessa imagem aqui, a gente consegue distinguir várias técnicas de registro da atividade cerebral. Aqui, nesses tons de pêssego, a gente tem as técnicas invasivas, e aqui em cinza, as técnicas não invasivas. Aqui a gente tem o sinal de spike, que é a atividade o registro da própria atividade do neurônio, a partir de eletrodos que são inseridos dentro do córtex ou dentro do cérebro. E aqui, em contraste com as técnicas que são invasivas, a gente tem as técnicas não invasivas, como eu falei. E aqui a gente tem o EEG. Né? Os dados do EEG, ou o que é gravado dentro do EEG, eles podem ser representados a partir de duas principais formas, que é a forma no domínio da amplitude e a forma no domínio da frequência. Como eu falei no módulo 1, que foi ilustrado exatamente com essa mesma figura, no domínio da amplitude a gente consegue ver, aqui no tempo, no eixo X, sendo mostrado o tempo, onde a gente tem aqui cada barra vertical dessa 1 segundo, e no eixo Y é mostrado a amplitude, que geralmente é medido em microvolts. Cada traçado desse aqui está sendo mostrado no eletrodo, e aqui a gente tem 32 eletrodos sendo esquematizados, né? E no domínio da frequência, a gente vê um sinal que passa por um processamento de transformada de Fourier, como eu falei no módulo inicial, no módulo 1, e a gente decompõe esses sinais em bandas de frequências específicas, onde a gente consegue ver aqui nessa imagem, em azul, a banda subdelta, em laranja, a onda delta, ou o intervalo referente às frequências de delta. Em amarelo, a gente vê as ondas teta, em verde, a gente vê as ondas alfa, e em azul, a gente vê as ondas beta. Acima de 30 Hz são consideradas as ondas gama, né? A gente tem low gama, que é o baixo gama, e high gama, que é o alto gama. E essas frequências, elas estão diretamente relacionadas com a atividade cognitiva ou com certos padrões comportamentais. Essas são as mesmas imagens que eu utilizei no módulo 1, só para revisar um pouco. Né? No entanto, a técnica de potenciais relacionados a evento, ela utiliza a propriedade do sinal no domínio da amplitude. Então, diferente do domínio da frequência, que é quando a gente perde capacidade temporal, nos potenciais relacionados a evento, a gente tem uma excelente resolução temporal. Então, a gente consegue segmentar um dado e saber exatamente quantos milissegundos após a gente vir um estímulo ou perceber um estímulo, né? Então, para lembrar mais um pouco para vocês alguns conceitos e revisão do módulo 1, a gente tem os 4 tipos de filtros que são bastante utilizados em processamento de sinais de EEG.
Em primeiro, a gente tem o filtro passa-baixa, que corta frequências, que corta uma frequência delimitada e só permite com que passem sinais abaixo dessa frequência que eu determino. O filtro passa-alta, ele só permite que passem frequências acima de uma frequência pré-determinada. O passa-banda é a junção de um passa-alta com um passa-banda, e o band-stop é quando a gente exclui um intervalo ou somente uma frequência de onda específica. Pois bem, esses são os principais conceitos que a gente precisa ter do módulo 1 para entender os potenciais relacionados a evento. Mas, o que é um potencial relacionado ao evento? O potencial relacionado ao evento nada mais é do que uma resposta cerebral a um estímulo externo. E esse estímulo externo, geralmente, entra no sistema nervoso para que a gente consiga ter cognição, para que a gente perceba ele através dos nossos sentidos. Então, os potenciais relacionados ao evento, eles podem ser feitos com os 5 sentidos que a gente tem, né? No entanto, os mais utilizados dentro da ciência, com a técnica de EEG, são visão e audição. E aí, os potenciais relacionados ao evento, que são relacionados à visão e audição, eles são amplamente descritos, e são eles que eu vou falar um pouco com detalhes aqui para vocês, né? Então, um potencial relacionado ao evento é uma resposta psicofisiológica com diferentes padrões de onda, né? E esses padrões de ondas, eles se refletem em amplitude, polaridade e latência, né? Aqui nessa imagem a gente vê bem isso. A gente vê o eixo em 0 aqui, acima de 0 tem os sinais negativos e abaixo de 0 os sinais positivos. E aqui está sendo mostrado uma onda com os componentes de onda, que são os potenciais relacionados ao evento. Então, para entender como a gente dá nome a eles, existem alguns símbolos que nos dão pistas do que são cada potencial relacionado ao evento ou cada componente de onda, né? A gente tem o primeiro aqui, que é o P1, que é o potencial positivo próximo de 100 milissegundos, e ele pode ser descrito também como P100. Logo, então, a gente vê que existe um padrão. Os potenciais P, eles são localizados na zona positiva da polaridade, e os potenciais N, eles são localizados na zona negativa da polaridade, né? E o número que vem após a pista relacionada à polaridade, ele mostra em qual instante no tempo esse potencial geralmente ocorre. E a latência, que é a última propriedade aqui da resposta psicofisiológica, é o momento no tempo em que ela aparece. Por exemplo, o N100, por exemplo, estima-se que ele acontece próximo de 100 milissegundos. No entanto, alguém que tem um processamento sensorial prejudicado por alguma patologia, por exemplo, a latência desse N100 pode ser atrasada ou pode ser adiantada. Então, a gente vê que existe uma diferença no tempo de processamento, não no recrutamento de neurônios, que é relacionado à amplitude. A amplitude é a propriedade que mostra quantos neurônios dispararam ou quão esse sinal é sincrônico próximo de um determinado instante de tempo. Então, a gente tem que existe uma tendência a maiores amplitudes em potenciais após 200 milissegundos e uma tendência a menores amplitudes com potenciais mais próximos do momento em que apareceu o estímulo, né? Então, uma característica bem legal dos potenciais relacionados ao evento é que eles aparecem em eventos ou em estímulos que são dependentes de uma frequência rara. Então, nessa imagem aqui, eu estou mostrando para vocês uma explosão de uma bomba. Ninguém espera que uma bomba exploda no dia a dia, por exemplo. Outro exemplo que eu dou também eu estou falando com vocês aqui através de um computador e cai uma lâmpada do meu lado. É um evento que eu não estou esperando, logo é um evento raro. Esse evento raro vai gerar uma resposta que é relacionada ao evento, e essa resposta é a resposta cerebral que eu estou gravando, né? Então, essa propriedade do estímulo precisar ser relevante, a gente manipula ela no momento que está fazendo o design experimental, para que o evento que você queira ver no processamento cerebral seja raro e relevante, porque se o evento for raro e relevante, a gente consegue registrar esse potencial relacionado ao evento, né? Então, mostrando em detalhes aqui o que torna um potencial relevante, a gente tem nessa imagem acima aqui os estímulos que são os estímulos padrão,
ou os estímulos standard, e os estímulos que são raros, que são mostrados aqui em vermelho. Então, de certo modo, aqui no eixo X a gente tem o tempo, e os estímulos eles aparecem com certa aleatoriedade. Se eu tenho interesse em entender um potencial relacionado ao evento, ao processamento de face, por exemplo, a face que está sendo esquematizada aqui em vermelho, ela vai aparecer de forma rara. E se eu quero dar relevância a esse estímulo, eu preciso dar uma resposta comportamental. Por exemplo, sempre que aparecer uma foto de um rosto de um homem, você pressiona o botão L no teclado. Sempre que aparecer um rosto de mulher, você pressiona o botão L no teclado. E eu randomizo a sequência de aparições e eu faço com que a frequência de estímulos distratores, que são esses azuis aqui, sejam diferentes, para que o nosso cérebro não tente fazer o efeito de antecipação. Então, é bastante interessante entender que um RP, um potencial relacionado ao evento, ele ocorre a partir de um estímulo raro e um estímulo que esteja relevante. Quanto mais relevante esse estímulo, maior é a amplitude do potencial, né? Então, a gente vê que o potencial relacionado ao evento, ele é feito a partir de uma segmentação. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é um trigger ou um marcador. Esse marcador pode ser analógico ou pode ser um marcador biológico também. Por exemplo, aqui nessa imagem superior em A, eu vejo um sinal contínuo de EG. Se eu quero registrar um potencial relacionado ao evento a partir de um flash na tela, por exemplo, eu preciso mandar um trigger ou um marcador para o meu sinal de EG, para que ele marque sempre no instante de tempo que apareceu um flash na tela do meu computador, eu vou marcar aqui como estímulo 1. Depois, quando aparecer o flash de novo, eu marco como estímulo 2. Por quê? Um dos preceitos básicos relacionados aos potenciais relacionados ao evento é que ele é dependente de épocas, e épocas são as segmentações. Logo, aquele exemplo que eu falei, bem exagerado da bomba ou da lâmpada caindo, a gente só tem uma frequência de uma repetição. Por mais que seja altamente relevante e raro, talvez eu não consiga observar os componentes de onda que são relacionados a esses eventos, ou o evento da bomba, ou o evento da luz caindo. No entanto, para que a gente consiga ver esses potenciais com mais fidedignidade, a gente precisa ter uma vasta repetição de trials, a gente precisa dar engajamento para que o indivíduo que esteja fazendo o setup experimental. Acho que alguém falou alguma coisa. Vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Em B, a gente vê essas mesmas épocas segmentadas, ou as mesmas segmentações, do estímulo 1, 2 e 3, e o que a gente faz para que apareçam os potenciais relacionados ao evento, nada mais é do que uma média, ponto a ponto, de cada instante de tempo dentro das épocas. Então, a gente faz a média desse ponto com este segundo ponto do estímulo 2, com o primeiro ponto do estímulo N, por exemplo, e a gente faz essa média ponto a ponto para que apareçam os potenciais relacionados ao evento. Então, em resumo, os RPs, eles não são medidas que a gente consegue ver somente com uma repetição a partir do EG, e a gente precisa manipular, né, o nosso setup experimental. Para que a gente consiga ver diferentes potenciais, a literatura nos mostra que a gente precisa de um número, eles chamam de número mágico, né, de repetição. Para o P300, a gente precisa mais ou menos de 80 a 100 repetições de um mesmo estímulo. Tem que fazer com que esse mesmo estímulo, que precisa ser repetido 80 vezes, seja relevante, e que o indivíduo que esteja fazendo o experimento geralmente precise dar uma resposta para ele. Logo, a partir da média de todos esses 80, 100 segmentos, a gente consegue ver o P3 ou P300, que é um potencial que ocorre próximo de 300 milissegundos com amperagem positiva, né? Então, aqui a gente vê, novamente, em detalhes, o funcionamento de um potencial relacionado ao evento. A gente tem um estímulo, que nesse caso o estímulo é um estímulo visual. Ele pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um flash, ou qualquer outro tipo de estímulo visual. Esse estímulo visual, ele entra no cérebro através de um sentido, que nesse caso é a visão,
E durante a visualização desse estímulo, está sendo gravado o sinal de EEG, nesse caso, né? O sinal é amplificado, mandado para o computador, onde a gente passa por todas aquelas etapas de filtro que eu falei no módulo 1. A gente precisa, se necessário, diminuir a taxa de amostragem, fazer filtros, passa alta, passa baixa, passa banda, retirar artefatos da rede elétrica, retirar artefato de piscada ocular, por exemplo, mordida, tudo aquilo que eu falei no módulo 1 para vocês, né? Depois de todo esse pré-processamento de sinal, a gente vai fazer o pós-processamento, ou o processamento propriamente dito, né? Que nada mais é do que a segmentação das épocas e a média dessas épocas. Então, a gente vê aqui que cada linha dessa é um potencial, que ele estava de forma contínua no dado, e eu segmentei ele baseado em um trigger, que geralmente esse momento zero aqui, ou um momento que está localizado posterior a essa imagem aqui, e a média de todos esses segmentos vai mostrar um potencial relacionado ao evento que é limpo, ou seja, a gente consegue ver uma onda muito bem delimitada, e a partir desse padrão de onda a gente consegue dizer, por exemplo, para o N400, eu quero que você me devolva o sinal de amplitude, que é quão negativo foi esse sinal no eixo, e a latência, em que momento no tempo isso apareceu. O N400 é um potencial relacionado ao evento que ele é muito relacionado ao processamento linguístico. Então, o que é que eu posso dizer disso aí? Que alguém que tem um N400 muito atrasado, ou seja, que ele aparece muito depois no tempo, logo após de 400 milissegundos, essa pessoa talvez tenha um problema relacionado ao tempo de processamento linguístico, né? Se eu tenho uma diminuição na amplitude, eu posso dizer que naquela área cerebral, ou logo abaixo daquele eletrodo, o indivíduo não fez um recrutamento neuronal que foi suficiente para se atingir uma amplitude necessária para o N400, por exemplo. Aí a gente consegue manipular nosso setup experimental para os diversos tipos de estímulo, né? Sejam eles visuais, auditivos ou que estejam relacionados a qualquer dos 5 sentidos, né? E aqui a gente vê novamente as propriedades de sinal, só para mostrar que os RPs eles trabalham no domínio do tempo. A gente pode transformar o potencial relacionado ao evento no domínio da frequência também, através da transformadora de Fourier. No entanto, essa transposição do sinal no domínio do tempo para o domínio da frequência será feito ou será mostrado com maiores detalhes no módulo 3, que eu vou passar para vocês posteriormente o link, né? Então, os RPs, eles são medidas que são psicofisiológicas, mas a gente precisa ter cuidado na hora de registrar o sinal e na hora de analisar esse sinal. Por quê? Os RPs, eles são muito sensíveis à segmentação e à média, por exemplo. Então, aqui a gente consegue ver, como eu falei, lembra do P300, que a gente precisa ter de 80 a 100 repetições de um mesmo estímulo? Quanto maior o número de trials, ou seja, de repetições de um mesmo estímulo, a gente consegue ver esse sinal com uma maior, esse sinal mais claro. E se a gente tem uma média de 5 repetições, por exemplo, esse sinal ele vai ser mais ruidoso. E o mesmo acontece quando a gente faz a grande média, né, que é a média das médias para cada sujeito dentro do experimento. Então, aqui a gente tem o sinal da média de 20 trials para 5 sujeitos, a gente tem uma onda que ela é um pouco mais limpa, o sinal de grande média para 10 sujeitos e para 20 sujeitos. Então, o que é que a gente consegue ver aqui? A gente tem, provavelmente, um P100 aqui, que é um potencial positivo, que ocorre próximo de 100 milissegundos, um P200, seguido de um N175, algo próximo a isso. Isso vai depender de cada setup experimental. Outra medida que pode influenciar a qualidade do sinal do potencial relacionado ao evento é a referência. Então, aqui nas diferentes colunas estão mostrando, nas linhas a gente consegue ver os eletrodos FZ, o eletrodo CZ e o eletrodo PZ, que são os eletrodos frontais localizados na zona média do cérebro, ou do encéfalo. O eletrodo CZ é o eletrodo localizado na parte central do cérebro, e o eletrodo PZ na parte parietal, na porção central também. Então, a gente vê que quando a gente aplica diferentes tipos de referência, como na coluna 1, a referência no mastoide esquerdo,
a gente vê que esse sinal ele tem uma conformação totalmente diferente quando a gente faz a média dos sinais dos eletrodos FZ, CZ e PZ, por exemplo. Eu pego esses 3 sinais como referência dos eletrodos e a gente consegue ver um ERP mais limpo. E o mesmo ocorre quando a gente faz a referência a partir de uma quantidade um pouco maior de eletrodos. Então, a indicação para quem quer trabalhar com potenciais relacionados a evento é que faça uma técnica chamada de Common Average, ou média comum a todos os eletrodos, que é pegar o sinal médio de todos os eletrodos e subtrair esse sinal pelo sinal de cada eletrodo. E essa técnica de referência ou de re-referência, ela está sendo bastante utilizada e a literatura está mostrando que ele é mais eficaz para que a gente consiga ter um processo mais otimizado para a observação de potenciais relacionados ao evento, né? Outra coisa que a gente precisa se preocupar com relação aos potenciais é exatamente aquilo que eu falei no módulo 1 sobre filtros. Os filtros, eles podem deixar o sinal mais ruidoso e não interferir na própria qualidade do sinal. No entanto, eles podem interferir em amplitude, por exemplo. Então, aqui a gente tem um sinal onde a gente tem uma onda de alta frequência que não foi excluída do meu dado, né? E aqui um sinal mais limpo, que eu mantenho com frequências mais baixas, logo esse sinal ele é um pouco mais linear. A gente precisa ter um tanto quanto de cuidado para a realização da seleção dos filtros, mas a indicação geralmente que a literatura dá é que a gente faça um filtro passa-baixa em 30 Hz, por exemplo, porque se a gente fizer um filtro passa-baixa em 30 Hz, a gente só permite com que passe em frequências abaixo de 30 Hz, e desse modo a gente exclui a frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica, ou outras frequências mais altas que possam deixar o nosso sinal da maneira que a gente consegue ver nessa figura superior esquerda, né? Então, indo propriamente para os potenciais relacionados ao evento em detalhe, a gente consegue ver os potenciais perceptivos ou cognitivos. A mesma imagem que eu mostrei previamente para discutir os potenciais P1, N1 e mostrar um pouco sobre polaridade, latência e amplitude, que são as principais dados que a gente pode obter de um ERP. Aqui em Marfim, a gente consegue observar os potenciais que são perceptivos e os potenciais que são cognitivos. Explicando com maiores detalhes, os potenciais que são mais próximos do momento em que aparece o estímulo, eles precisam ser perceptivos. Por quê? Se eu vejo uma imagem aqui, né? Um dos maiores exemplos que eu vou utilizar aqui nessa apresentação são de potenciais visuais, que foram os que eu trabalhei com mais detalhes, né? Então, se eu vejo uma imagem e essa imagem ela vai ser processada no meu cérebro a partir de um sentido que é a visão, logo a percepção ela precisa ser mais rápida do que a cognição relacionada a esse estímulo. Logo, existe geralmente um complexo que a gente chama de P1, N1, P2, que são complexos relacionados à percepção, e os complexos cognitivos, que é quando a gente já consegue dar um sentido ou uma categorização a esse estímulo. Por exemplo, o P300 é um potencial que eu vou falar posteriormente com mais detalhe. Mas a gente precisa categorizar um estímulo para que apareça o P300. A gente precisa manipular o nosso design experimental para fazer com que o indivíduo que esteja fazendo o experimento consiga categorizar aquele estímulo rapidamente, em menos de 300 milissegundos, para que ele tome uma decisão de pressionar um botão, bater palma ou fazer qualquer atividade cognitiva ou qualquer atividade comportamental que for pedido no experimento. Então, em resumo, a gente tem quanto mais próximo do momento em que apareceu o estímulo, que é aqui no eixo Y, no eixo X, o momento zero, mais perceptível é esse potencial, e esse potencial ele vai se tornando cognitivo quando esse sinal que entra pelos sentidos ele passa para áreas mais associativas do cérebro. Passa pelo córtex parietal, vai para áreas mais frontais, né? Geralmente está relacionado à tomada de decisão também. Então, aqui a gente vem em detalhe, né? O momento zero no tempo é o momento em que aparece o estímulo. Esse estímulo ele pode ser de qualquer natureza. E antes desse estímulo, a gente tem o processo preparatório ou o processo de pré-estímulo. Geralmente, a gente pega esse sinal aqui para fazer o que a gente chama
de baseline, e ele pode ter de 100, 200, 300 milissegundos antes do estímulo. Isso vai depender do seu setup ou da configuração que você tem interesse, né? E logo após esse momento zero, que é quando o estímulo aparece, lembrando que isso aqui é uma média de vários segmentos, de vários trials, a gente tem o início da resposta sensorial, né? E aí, quanto mais distante do momento da aparição do estímulo, mais superior no sentido cognitivo é esse potencial, né? Então a gente vê aqui que para o P300, por exemplo, ocorre algo relacionado à memória de trabalho, que é quando a gente dá uma atribuição àquele estímulo, a gente classifica ele, e aqui é a resposta após a classificação, por exemplo, né? Então, essa imagem está sendo mostrada só para detalhar a imagem anterior, mostrando cada etapa de um potencial, né? Então, a gente vê que uma das grandes vantagens de se utilizar ERPs ou potenciais relacionados a eventos é que eles são tempo dependentes. A gente consegue ter um processo temporal muito, muito mais elevado do que o que a gente tem com um registro de EEG convencional, por exemplo, né? Então, aqui eu vou fazer um experimento básico com vocês. Eu vou pedir para que vocês batam palma ou façam qualquer atividade cognitiva, bater na mesa, por exemplo, sempre que uma imagem de um não animal aparecer na tela, tá? Ou seja, vai aparecer imagens aleatórias, xícaras, fones de ouvido, cadeira, elefante. Sempre que aparecer um elefante, você bate palma ou faz qualquer atividade comportamental. Pode ser? Ok. Essas imagens foram utilizadas por mim no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu mapeei a resposta de P300 relacionada à atenção. Logo, eu fiz esse experimento, essas fotos são as imagens do meu experimento, baseado em uma tarefa atencional. Logo, o indivíduo precisava dar relevância ao estímulo, e o estímulo era raro, né? Logo, a gente tem uma frequência muito mais alta de repetição, mas o indivíduo, os participantes da minha pesquisa, precisavam pressionar um botão sempre que aparecia uma imagem que não era de um animal. Esse setup, essa configuração, permitiu com que o estímulo que era raro tornasse relevante, porque o indivíduo precisava acertar aquilo. E nesse caso, foram considerados somente as respostas corretas. Então, para revisar aqui, a gente tem os potenciais perceptivos e cognitivos, e eu vou mostrar com detalhes os potenciais, dois principais potenciais cognitivos nesse módulo 2 aqui, né? Um potencial bem legal, que ele é um biomarcador muito interessante para diversas patologias, para o desenvolvimento, para a consciência, ou para vários outros tipos de atividade cerebral, é o N170. O N170, pelo nome, a gente já consegue entender o que é o N170, né? O N170 é um potencial com polaridade negativa, por causa do N, né? Logo, ele ocorre no eixo negativo do plano cartesiano dos potenciais relacionados a evento, e ele ocorre próximo de 170 milissegundos, né? E a descoberta desse potencial foi bem legal. Esse artigo de Rossi e Jacks, em 2009, findou a principal descoberta relacionada ao N170. E a partir daí, a gente já é bem antigo, né, a descoberta do N170. No entanto, esse artigo é um dos principais relacionados a isso. A tarefa dos sujeitos no experimento era somente observar estímulos visuais que apareciam na tela de um computador, enquanto o sinal de EEG estava sendo gravado, de faces e carros. Os sujeitos não precisavam dar uma resposta comportamental relacionada a isso, eles só precisavam ficar visualizando de forma passiva os estímulos que ficavam se repetindo na tela, né? E fora os estímulos de face e carro, também existiam estímulos distratórios, que eram outros tipos de objetos. Então, eles viram que sempre que aparecia uma face, existia um potencial com amplitude muito maior, próximo de 170 milissegundos, e essa amplitude ela era negativa. E aí começou-se a entender que o N170 é um potencial específico para o processamento de face. Então, sempre que eu vejo uma face,
170 milissegundos, que é 170 milissegundos após o aparecimento dessa face, meu cérebro dispara com uma polaridade negativa muito alta em uma área que é exatamente a área que processa faces, que é o giro fusiforme. E essa área, ela fica localizada entre a parte temporal e parietal do cérebro, né? Essa imagem aqui é a imagem de topografia, com uma vista posterior, então aqui a gente consegue ver a parte de trás da cabeça, a parte do processamento visual, a parte parietal, por exemplo, e aqui, logo acima do giro fusiforme, que fica logo atrás da orelha, ocorreu o N170, que é uma polaridade negativa em 170 milissegundos, né? E aqui a gente consegue ver a diferença da atividade cerebral em em um processamento de uma imagem qualquer, que é o carro, que é o potencial sendo mostrado em cinza aqui nessa imagem, e em preto a imagem de uma face, né? E aí a gente vê um potencial com uma amplitude muito maior. E em verde aqui a gente vê a diferença da atividade cerebral para categorização de diferentes estímulos, né? Aqui novamente a gente vê que o N170, assim como o P300 ou outros tipos diversos de potenciais, eles são relacionados também ao desenvolvimento. Então, além de ser um biomarcador para o processamento de faces, ele pode ser um biomarcador relacionado ao desenvolvimento ou à ontologia, por exemplo. Aqui a gente vê cada linha desse gráfico da esquerda é um potencial relacionado ao evento para o mesmo tipo de repetição de face em diferentes faixas etárias, de modo que em rosa a gente vê o RP, o potencial relacionado ao evento, em indivíduos de 4 a 6 anos, até que essa progressão chegue à vida adulta, que é em preto aqui. E a gente vê que o N170, ele aparece primariamente na vida adulta, né? A gente vê que existe uma certa maior negatividade aqui, próximo de 170 milissegundos. Essa latência pode ser um pouco reduzida ou um pouco maior. No entanto, essa padronização do N170, ele ocorreu com indivíduos adultos, né? A gente sabe que crianças também processam faces, mas as vias cognitivas relacionadas a esse processamento, eles são um pouco diferentes. Talvez não envolvam o giro fusiforme, né? Que é essa área que eu falei que processa faces em adultos. No entanto, existe um certo padrão de resposta cerebral relacionada ao desenvolvimento. E o mesmo acontece para a categorização de imagens que não são de faces. No entanto, a gente não vê uma latência muito negativa em indivíduos adultos, que são a imagem, a linha em preto sendo ilustrada aqui, e levando em consideração que esse é um artigo bastante recente, foi publicado em 2010, e ele terminou por estabelecer o M170 como um biomarcador do desenvolvimento. Aqui a gente vê, novamente, o M170 em adultos, né, que está sendo mostrado aqui, e a progressão do M170 em indivíduos de 4 a 6 anos até de 16 a 17 anos. Então, a gente vê que existe uma diferença espaço-temporal no processamento de faces e que, a partir de um determinado momento, começa a aparecer uma certa negatividade entre a parte temporal e parietal do cérebro e estima-se que essa negatividade ela é relacionada ao processamento de faces em adultos, né? E aqui a mesma coisa, a gente consegue ver uma subtração de uma imagem de uma face com a imagem dessa mesma face borrada a partir de programação computacional, né? E enfim a gente chegou no potencial mais utilizado na ciência, né? Que é o P300. O P300, se você fizer uma pesquisa no PubMed ou em qualquer indexador de artigo, ele é o potencial mais estudado para diversos tipos de transtornos mentais, para processos cognitivos superiores, porque ele envolve uma característica muito legal, que é a atividade relacionada à memória, à cognição superior, a um pouco algo relacionado à consciência e cognição, de forma geral. Então, para revisar, o P300 é um potencial que ocorre com polaridade positiva, logo, no eixo positivo, na voltagem do EG, e ele ocorre geralmente próximo de 300 milissegundos, ou 300 milissegundos após o aparecimento de um estímulo qualquer. Se eu voltar para vocês, aquele exemplo da luz caindo no meu lado direito, ou da explosão de uma bomba,
o que a gente consegue observar? Ou o que eu consigo dizer para vocês relacionados a isso? Ocorreu um potencial logo 300 milissegundos após a lâmpada cair. Isso não significa que é após eu perceber que a lâmpada caiu. Significa que, próximo a 300 milissegundos, meu cérebro já categorizou aquele estímulo como perigoso ou não. Já acessou a circuitaria relacionada à memória, para que eu consiga fugir ou me manter naquela posição. Já tentou associar outros tipos de memória que são mais passadas relacionadas a quebrar ou vidro ou outras coisas, e para que a gente consiga fazer uma resposta cognitiva relacionada a esse evento. Né? Então a gente consegue ver que é um potencial que ocorre muito rápido, de ordem muito de cognição superior. Logo, por isso que ele é bastante utilizado. Existe também o mapeamento do P300 relacionado à idade, e os estudos mostram que o P300 ele é mais adiantado, ou seja, mais próximo do aparecimento do estímulo, quando o indivíduo é mais próximo do nascimento, e de acordo com o desenvolvimento, o P300 ele vai sendo deslocado para 400, 500 milissegundos após o aparecimento desse estímulo. Logo, também é um biomarcador da ontologia ou do desenvolvimento de cada indivíduo. Né? Então, para mostrar com mais detalhes, o P300 ou o P3, a amplitude dele depende da probabilidade da categorização de um estímulo. Né? E ele não ocorre antes de uma categorização. Como eu falei, eu preciso categorizar a luz caindo, eu preciso categorizar aquele estímulo que eu falei de não animal ou animal. A partir do momento que eu categorizo ele como não animal, aparece o P300, e aí eu tomo a decisão comportamental de pressionar um botão, bater palma ou qualquer outro tipo de resposta comportamental. Né? E a latência dele é dada como a soma de todos o recrutamento ou do tempo relacionado ao processamento desse estímulo aqui. Então, a gente vê aqui, nesse estudo que foi realizado, o P300 em nomes femininos e nomes masculinos, ou seja, o indivíduo estava sentado em uma poltrona confortável, a uma certa distância da tela do computador, e estavam aparecendo palavras com nomes femininos e nomes masculinos na tela do computador. Se eu não precisasse categorizar esse estímulo, que é o que acontece com a parte perceptiva, talvez eu não tenha uma diferença nos potenciais, que foi exatamente o que foi mostrado aqui. Não houve uma diferença na resposta perceptiva relacionada à visualização de nomes. No entanto, quando eu vejo esse nome aparecendo rapidamente, em 300 milissegundos eu já categorizei ele como um nome feminino ou masculino. Então, a categorização de um evento raro, que era o aparecimento de nomes femininos, de palavras femininas, mostrou uma amplitude de um P300 muito maior do que o que aconteceu com os nomes masculinos, que eram nomes mais frequentes. E mostrando aqui em detalhes exatamente a mesma imagem que eu mostrei anteriormente. Né? Em vermelho, a gente vê aqui um estímulo que destoa do estímulo padrão, e a manipulação desse tipo de setup experimental, ela pode ser tanto relacionada ao quão raro é o estímulo ou ao tempo de aparecimento. Então, quando a gente for fazer um experimento que seja de potenciais relacionados a evento, a gente tem que ter cuidado com uma característica muito legal, que é relacionada à aleatorização do tempo de aparição, ou do intervalo entre estímulos. Então, aqui a gente vê nessa imagem, o eixo X é o tempo, cada bloco desse de cores azuis ou vermelhas, eu espero que não tenha ninguém daltônico assistindo, porque senão você não vai conseguir ver. Se tiver alguém daltônico, a segunda barra aqui é vermelho e a penúltima também é vermelho. Aqui a gente tem, enquanto o estímulo está sendo mostrado na tela, a gente tem o tempo de exibição desse estímulo, e o intervalo entre estímulo é o tempo em que não existe nenhum estímulo na tela. A gente pode manipular tanto o tempo de aparição de um estímulo, quanto o intervalo entre eles. Isso torna o estímulo mais relevante. Acho que alguém quer falar alguma coisa. Vocês podem perguntar a qualquer momento. Tá. Isso torna o estímulo mais relevante e mais raro. Então a gente consegue ver que a diferença entre esses dois estímulos aqui
no tempo. É muito maior do que esses dois estímulos aqui. Então, o que é que acontece nesse caso? O nosso cérebro, ele não faz uma programação temporal para o aparecimento de um estímulo. Logo, ele pode ser mais relevante ou mais raro, de acordo com o setup experimental que eu fizer nesse caso. E aqui está sendo mostrado um estudo bem legal que mapeou o quão frequente é um estímulo e as repetições de diferentes tipos de letra, por exemplo. Então, na imagem da esquerda superior, a gente vê a principal conclusão desse artigo, que mostra que estímulos raros, com uma frequência de 30% de aparição, eles nos dão uma potencial P300 com amplitude muito maior do que estímulos que são menos frequentes, ou que possuem frequência de 70% de aparição, né? E aqui a gente vê o mapa de probabilidade para os diferentes espaços de tempo, né? Relacionada a esses dois tipos de frequência. E aqui a gente vê que não houve uma certa diferença no P300, que é relacionado à quantidade de repetições de uma mesma letra, por exemplo. Então, em detalhes, a gente vê, mais uma vez, só para entrar mesmo na cabeça de vocês, que o P300 ele depende de um estímulo raro ou qualquer outro tipo de potencial cognitivo. Se eu quero analisar consciência, por exemplo, né? Ou algum tipo de cognição que seja muito mais elaborada, ou que demande áreas relacionadas à memória, tomada de decisão. Esses potenciais eles vão acontecer após um segundo, ou após 1000 milissegundos. E a gente precisa fazer o nosso design experimental, fazer com que esses estímulos eles sejam raros e também relevantes. Lembrando que a raridade desse estímulo é dada como a frequência de aparição, o tempo entre estímulos e o tempo de aparição de cada estímulo, e a relevância é dada pela atividade comportamental que o indivíduo que está fazendo o experimento vai realizar durante o experimento. Seja bater palma, seja pressionar o botão no teclado, ou seja, acertar alguma coisa. Quando a gente faz um experimento do tipo acertar a um estímulo, por exemplo, que é o que eu vou mostrar para vocês posteriormente, eu dou um engajamento positivo ou negativo relacionado a uma certa sequência, que é o que eu vou mostrar aqui nesse último setup, que também foi uma segunda parte do meu trabalho de conclusão de curso. E eu fiz uma pequena alteração para mostrar para vocês aqui. No meu estudo, o indivíduo precisava pressionar L no teclado quando a imagem e a palavra eram congruentes, e L quando a imagem e a palavra não eram congruentes. O que significa? Aparecia a palavra celular, por exemplo. Logo após a palavra celular, vai aparecer uma foto. Essa foto, ela pode ser de uma xícara. Se ela for de uma xícara, eu pressiono o botão. Se ela for um celular, eu pressiono o outro. Logo, eu estou avaliando o efeito de congruência. O como meu cérebro se antecipa para responder uma tarefa ou responder a congruência entre uma foto e uma imagem. E o que eu vou pedir para vocês fazerem aqui, ou que vocês prestem bastante atenção, é esse experimento com uma certa modificação. Feche sua mão esquerda quando a imagem é congruente com a palavra, e se a imagem não é a mesma que a palavra, ou seja, a imagem não é congruente, feche sua mão direita. Vou lá passar para vocês. Palavra pincel. Não foi congruente, logo eu precisava fechar a mão direita. A palavra violão. Não foi congruente com essa imagem que apareceu previamente. Houve congruência entre as imagens. Eu pressiono outra imagem. Ou eu pressiono a mão esquerda, né? Então, lembrando que a aparição desses estímulos, ela precisa ser raro e relevante. Esse é a principal coisa que eu preciso deixar para vocês nesse segundo módulo do curso. E por fim, lembrando que tudo no cérebro é relacionado à percepção de tempo ou ao processamento temporal relacionado a alguma coisa. Se eu tenho um processamento temporal prejudicado, muito provavelmente o meu funcionamento relacionado a dado tipo de estímulo, ele é prejudicado. E estudar potenciais relacionados a eventos é uma excelente maneira de mapear como isso ocorre.
porque a gente consegue ter uma grande reprodutibilidade dos dados, porque a gente tem um grande número de repetições, e é uma das técnicas de registro cerebral que mais tem corroboração científica. Então é isso, eu vou encerrar a apresentação da minha tela por aqui, e a gente vai para a sessão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vocês conseguem me ver ou me ouvir bem? Maílson, você consegue me ouvir? Ótimo. Pessoal, se alguém não tiver alguma pergunta,